Vamos abrir a palavra do Senhor então, sem mais delongas. Salmo de número 128. Fiquei pensando em pedir o Ageu para entrar na escala de exposição de Neemias, uma vez que eu já fiz essa exposição aqui com os irmãos, mas eu sei que já está no final, os irmãos já prepararam as perícopes, então fiquei pensando em um texto em que nós pudéssemos pensar sobre esse início de ano. Nós estamos, de fato, começando um ano novo, embora nós saibamos que o tempo, as estações, elas passam, e o que, na verdade, muda, o que deve mudar, são as nossas ações, as nossas atitudes. Os dias são os mesmos. Mas Deus, como disse no Salmo 90, nos ensina a contar os dias para que alcancemos um coração sábio e tenhamos, então, a efetividade na obra do Senhor. Então, penso que o Salmo 128 nos ajude a pensar um pouco a respeito dessas coisas, a como caminhar na presença de Deus e como também ter um ano abençoado diante dele. Portanto, Salmo 128, façamos a leitura do Salmo inteiro. Diz assim a poderosa e inerrante palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Até que a leitura da palavra do Senhor, nós já oramos que o Senhor nos abençoe nesse momento. Uma frase de um escritor católico, que embora eu não concorde com tudo o que ele diz, mas Calvino nos diz que toda a verdade é verdade de Deus. Ele diz o seguinte: as coisas mais extraordinárias que eu vi, um homem comum, uma esposa comum, com seus filhos comuns. E essa frase é interessante porque ela vai na contramão da nossa sociedade. Parece que o comum se tornou obsoleto, desprezado até. A vida simples, ela é um fracasso, ela é considerada fracassada. Todos querem viver o extraordinário, inclusive tem até música, né? Querem viver o extraordinário. E em nosso contexto brasileiro, especialmente, a distorção do que diz respeito à teologia da prosperidade agrava um pouco isso. Porque nas megas igrejas estão ensinando que a vida verdadeira, a vida próspera, a vida abençoada é uma vida cheia de riquezas. Os carrões, as mansões, uma saúde ilimitada, sem problemas. Isso atrelado à perspectiva do Instagram, onde as fotos, os stories, querem sempre mostrar uma vida perfeita, sem problemas. Agrava todo esse problema. Enquanto isso, a Escritura apresenta uma felicidade muito mais profunda, muito mais sólida e verdadeira. A Bíblia nos fala de prosperidade. Salmo 67, por exemplo, nos ensina inclusive a orar. Abençoa-nos, ó Deus. Seja gracioso conosco. A lei de Deus promete, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 28, que se formos obedientes, seremos abençoados e as bênçãos do Senhor alcançarão o campo, a cidade, o trabalho, até o ventre da mulher, todo o nosso lar. Se formos desobedientes, também certamente contaremos com o juízo do Senhor. Nós estamos iniciando mais um ano, certamente desejamos que a bênção do Senhor seja sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Portanto, esse salmo nos ajuda a compreender o que realmente é ser abençoado. O que realmente é ser um bem-aventurado segundo os preceitos de Deus. Mas antes de olharmos especificamente para esse texto, eu creio que seja importante nós lembrarmos alguma coisa que envolve o contexto dessa passagem. Nós estamos dentro do livro dos Salmos. E os irmãos devem saber que o livro dos Salmos é dividido em 5 partes. Cada uma dessas partes tem uma ênfase que diz respeito à história do próprio povo de Israel. O primeiro livro conta dos anos áureos de Israel, de Davi, a monarquia, em que prosperava. Mas ali havia também perseguição, alguns povos vinham contra Davi, existem muitos salmos que falam, salmos imprecatórios, falando a respeito desse momento em que Davi estava lutando contra os seus inimigos. O livro 3 fala do momento em que o povo está dentro da Babilônia, dentro do cativeiro babilônico. Nós temos, por exemplo, ali
salmos como o 73, onde Asaf diz: eu vi a prosperidade do ímpio, e olhando para a prosperidade do ímpio, os meus pés quase tropeçaram. Porque eles são nécios, ou melhor, eles são sadios, eles são saudáveis, praticam o mal, mas tudo prospera para eles. E o livro 4 é um livro onde parece que o povo começa a compreender o cativeiro babilônico. Compreender que, de fato, eles estavam ali por causa do seu pecado. E Deus não era apenas punidor, mas era gracioso com eles. Salmo 90, por exemplo, que nós falamos aqui, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, está no livro 3. Ao chegarmos ao livro 5, parece que o povo de Israel conta agora, então, com a esperança da restauração e a vinda do Messias. São salmos de louvor a Deus, salmos de exaltação ao nosso Deus. Nós temos aqui uma sequência de 15 salmos chamados Cânticos de Romagem. Se você olhar na sua Bíblia, o Salmo 128, no rodapé, existe, ou melhor, no subtítulo, existe aí essa informação, Cântico de Romagem. Esses eram cânticos que eram entoados pelo povo de Israel quando eles estavam subindo ao templo. Pelo menos uma vez por ano, o povo de Israel deveria ir até o templo para adorar a Deus. E enquanto eles iam peregrinando, subindo para Jerusalém, eles iam cantando esses salmos aqui. Provavelmente, boa parte desses salmos foram escritos depois do exílio babilônico. Interessante, porque os irmãos estão estudando em Neemias exatamente nesse período, o período pós-exílio, quando Deus libertou o povo de Israel. Então, qual era a expectativa do povo nesse momento? A expectativa de restauração, a restauração dos muros, do templo, especialmente a restauração da vida religiosa do povo. Veja que isso é encontrado no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Agora chegamos no Salmo 128, quando o salmista está falando, então, da expectativa que o homem deveria ter a sua vida após a libertação. De alguma maneira, então, esse texto também diz respeito a nós, que temos expectativa após a nossa libertação, a nossa salvação, uma expectativa não nesse mundo, uma expectativa em Deus. Portanto, o tema da nossa mensagem de hoje é as bem-aventuranças do homem que teme ao Senhor. Nós veremos aqui nesse salmo em duas partes. Como o homem de Deus é abençoado. Em primeiro lugar, nós veremos do verso 1 ao verso 4. Ele desfruta da bênção familiar. Olhe comigo o versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista começa com essa palavra de sabedoria. O homem feliz é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Logo de início, então, o salmista identifica quem é o homem bem-aventurado. Isso parece óbvio à primeira leitura, mas não sei se você percebe que quando nós lemos aqui no versículo 1, nós somos imediatamente remetidos ao primeiro salmo do Saltério. O Salmo 1, o que diz lá? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. Aqui o homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda diante dos seus caminhos. É interessante porque o que o salmista faz aqui não é falar primeiramente das coisas que o homem abençoado possui. Ele fala de uma postura. O homem abençoado teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Normalmente nós temos a perspectiva inversa, né? Nós queremos atribuir se uma pessoa é abençoada, se uma pessoa é próspera, pelas coisas que ela possui. Os irmãos lembram que eu trabalhei por muitos anos aqui em Petrópolis como porteiro. E eu trabalhei em condomínios de luxo aqui. E eu tive a experiência de ver muitas pessoas abastadas, ricas, que nas suas garagens possuíam carros luxuosos. Mas quase que unanimemente, sem exagerar, as pessoas mais ricas do condomínio eram as que tinham mais problemas em relação à sua família, à sua vida pessoal. Curiosamente, as pessoas que possuíam mais dinheiro eram aquelas que ligavam para a portaria e diziam assim: olha, não permita que a minha mãe suba, porque eu parei de falar com ela. Não permita que o meu filho entre aqui, porque eu não tenho mais contato com ele. A minha esposa não mora mais comigo, não permita ela entrar. É comum acontecer isso. E você sabe disso. Você sabe, você conhece pessoas que são extremamente ricas e que não são felizes. É claro que existem, como por exemplo, pessoas como Asaf percebeu, pessoas que gozam de alguma felicidade e prosperidade nessa terra.
Mas como o próprio Asaf percebeu, quando ele entrou no templo do Senhor, o fim deles é morte. Não há verdadeira felicidade. Não há verdadeira tranquilidade para essas pessoas. Por quê? Não porque a riqueza é ruim. A riqueza não é ruim, a prosperidade financeira não é ruim. Mas porque a prosperidade e a riqueza não garantem felicidade plena, felicidade verdadeira. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Essa foi a conclusão de Jó, depois de passar por toda aquela provação, por todos aqueles problemas, inclusive perder quase tudo. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu creio que em algum momento eu já falei isso com os irmãos, mas o temor na Bíblia não é simplesmente reverência, respeito. É claro que o temor envolve essas coisas. A reverência ao Senhor, especialmente quando nós estamos diante do culto, estamos diante do Senhor, na sua presença de fato. Quando nós estamos em santo culto diante do Senhor, a igreja sobe a sua presença. Nós não estamos mais num ambiente comum. Deus está aqui verdadeiramente, meus irmãos. Nós precisamos ter, então, reverência e respeito, mas por muitas vezes nós esquecemos que na Escritura temor também é medo, pavor. Pavor do Senhor, pelo que Ele pode fazer. Jesus ensinou isso. Não tema o homem que pode tirar o seu corpo, a sua vida física. Tema o Senhor, que pode tirar a sua vida física e lançá-la no inferno. Tema ao Senhor. Temer ao Senhor é temer a sua soberania, o seu poder, quem Ele é. Isso envolve reverência e respeito, mas envolve pavor. O homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. A pergunta que nós devemos fazer depois de ler esse texto, talvez seja a pergunta que o povo de Israel estivesse fazendo também, depois de passar 70 anos no cativeiro babilônico, temendo ao Senhor. Vamos obedecê-lo. Vamos honrá-lo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Você tem considerado os caminhos do Senhor para a sua vida? No seu casamento? Nos seus negócios? No seu relacionamento? Como eu posso saber se sou um homem temente a Deus? O homem temente a Deus, ele não ousa passar um dia da sua vida sem orar. Pense que ousadia é levantar pela manhã e não falar com o Deus eterno, que é dono da vida e da morte, do tempo. O homem que teme o Senhor não passa um dia sem clamar ao Senhor por misericórdia, por sua graça. O homem que teme o Senhor não vive como um ateu praticante. Talvez o ateísmo prático seja um dos maiores pecados da geração moderna. O que é o ateísmo prático? É aquela pessoa que diz: eu temo ao Senhor, eu sou crente. Ela, quem sabe, coloca no status do seu Instagram alguns versículos bíblicos, mas a sua vida é como se fosse de um ateu. Ela desconsidera o próprio Deus. Deus não está nas suas ações, nos seus planos, nos seus projetos. Quantas pessoas já traçaram na sua agenda projetos para 2026 em que o Senhor não está previsto? Quantas pessoas já traçaram projetos para a sua vida financeira, para o trabalho, mas esqueceram do Senhor? Isso é ateísmo prático. O homem que teme o Senhor leva o Senhor em consideração, porque sabe que Ele existe, sabe que Ele é aquele que tem olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas. Portanto, ele não esconde seus pecados, porque ele sabe que Deus o observa. Ele lê a sua palavra, observa a palavra de Deus. Esse é o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor não lida com o pecado como se fosse brincadeira. Ele sabe que o pecado entristece o Senhor. O homem que teme ao Senhor luta pela santidade. Você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? E depois de descrever o caráter do bem-aventurado, agora o salmista começa a descrever as bênçãos que ele possui. Porque se ele é de fato um homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, não segue as filosofias desse mundo no que diz respeito ao seu casamento, ao seu trabalho, à sua vida, aos seus relacionamentos, esse homem será abençoado. E a primeira bênção que o salmista quer demonstrar aqui, de maneira ilustrativa, é a bênção do trabalho. Do trabalho das suas mãos comerás. Você já viu isso aqui em algum lugar? Do trabalho das tuas mãos comerás.
Isso me lembra Gênesis 3. Só que lá em Gênesis 3 era uma sentença, era um castigo. Do suor do teu trabalho você vai comer. E vai ser pesado, vai ser aflitivo, vai ser doloroso. Mas para o homem que teme a Deus, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Veja como, no contexto da redenção, ou melhor, da fé, nós estamos experimentando já os efeitos redentivos, até mesmo no nosso trabalho. Porque, meus irmãos, aqui o texto não está dizendo que o nosso trabalho não vai deixar de ser enfadonho, cansativo, difícil, porque o trabalho é assim de fato. Eu sempre me lembro do mito de Sísifo, daquele homem que foi condenado a rolar uma pedra todos os dias até o cume da montanha. E ele fazia todo aquele esforço. Quando chegava no cume da montanha, a pedra rolava. Ele deveria fazer aquilo tudo de novo. E parece que essa é uma ilustração da nossa vida, da nossa rotina, do trabalho depois do pecado. É cansativo, é penoso. Lavar a louça todo dia, né, meus irmãos? Os irmãos também. Trabalhar todo dia, acordar cedo, aquelas rotinas que nós fazemos que são cansativas. Mas para o homem que teme a Deus, isso começa a ter uma cor diferente. Valor diferente. Ele se alegra pelo seu trabalho. Ele glorifica a Deus porque tem trabalho. Porque por meio do seu trabalho, Deus tem provido a sua casa. Tem dado roupa aos seus filhos. Tem alimentado a sua família. Deus dignifica o homem por meio do trabalho. Isso é uma realidade tão importante, meus irmãos. Deus é um trabalhador. Deus trabalha até hoje. E essa é uma realidade tão importante da nossa existência. O trabalho dignifica, eu conversava inclusive com a minha sogra há um tempo atrás, que uma pessoa, como a gente ouvia assim, uma pessoa, ela não trata bem a sua família, ela trai a sua esposa, vive uma vida devassa. Mas aí alguém diz assim, mas ele é trabalhador. Curioso isso, né? Parece que o trabalho, na perspectiva do mundo, dignifica toda essa maldade. Por quê? Porque o trabalho, de fato, tem essa função redentiva. Não que redima esse homem pecador, mas no crente, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos efetuando as nossas tarefas no nosso dia a dia diante do Senhor, isso é redenção. É trabalhar no mandato criacional de Deus. É desenvolver a nossa fé por meio do trabalho. E, meus irmãos, quantas vezes nós reclamamos do nosso trabalho? Reclamamos porque temos que acordar cedo, reclamamos porque chegamos tarde, e eu tenho observado que o trânsito em Petrópolis tem ficado cada vez pior. Então os irmãos chegam tarde, e é possível que nós reclamemos disso, porque está muito frio ou porque está muito calor. Reclamamos, esquecendo que o Senhor tem sustentado a nossa casa por meio do trabalho, esquecendo que o Senhor tem nos dado da sua bênção, do propósito redentivo por meio do trabalho. Eu sei que você já experimenta essa graça, mas o meu objetivo aqui, com esse salmo, é fazer você lembrar, assim como o povo no meio da peregrinação, quão gracioso é o nosso Deus. Nós cantamos aqui, demos graças ao nosso Deus. E Ele abençoa por meio do trabalho. Ele pode te abençoar, se Ele quiser, te dando uma quantia enorme de dinheiro, mas Ele pode te abençoar te dando trabalho, condições de trabalhar, saúde para trabalhar e desenvolver a sua família. Se você tem um trabalho, você já é alguém muito abençoado, segundo esse salmo. Se você trabalha e tem como sustentar a sua família, você é alguém muito abençoado, segundo esse salmo. Jovens, crianças, adolescentes, eu falo com o João, as crianças que estão aqui, vocês não trabalham ainda, mas vocês têm a responsabilidade de estudarem, se comprometerem no estudo e fazer disso também um momento para glorificar a Deus. E honrar o Senhor por meio do estudo de vocês. E aproveitar esse momento para conhecer mais de Deus, por meio das matérias, da matemática, da ciência. Não seja relapso, preguiçoso. Não sejamos, meus irmãos, relapsos, preguiçosos no nosso trabalho. O homem que teme o Senhor tem um trabalho e ele desempenha bem esse trabalho. O grande detalhe aqui é que não há nada de pomposo até esse momento nesse salmo. A prosperidade nesse salmo está simplesmente em um homem que trabalha e sustenta a sua família. A prosperidade não é a abundância de recursos financeiros. A prosperidade aqui, desculpe até mesmo o clichê, é a ausência de necessidades.
É o que o Salmo 23 fala. Ou melhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada eu tenho falta. E se eu não tenho, é porque eu não preciso. Mas as bênçãos do homem que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, vão além do trabalho e da provisão. Ele alcança a harmonia familiar. Veja agora o versículo 3. A tua esposa será como videira frutífera, os teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. A família é certamente uma das instituições mais belas que Deus criou, porque ela expressa a própria Trindade. Deus é 3 em 1. E na realidade do casamento, nós experimentamos isso, nós nos tornamos um com a nossa esposa, nós temos filhos, e ali nós experimentamos, num ambiente saudável cristão, um amor quase que incondicional entre nós. Marido, a esposa, os filhos. E esse não é à toa, ou melhor, essa não é à toa a instituição mais atacada de toda a história, a família. Porque a família, de fato, é o núcleo mais importante da esfera que Deus criou. Certamente. Um país saudável, certamente, goza da realidade de famílias saudáveis. Pense num país como o nosso, em que 5 milhões de pessoas não sabem quem é o pai. Pense num país como o nosso, em que o divórcio tem crescido cada vez mais. Não é à toa que nós temos no nosso país a moralidade e a ética se esfacelando. Se nós temos famílias saudáveis, famílias que temem ao Senhor, certamente nós teríamos um país mais saudável. O que dizer da igreja? A igreja é formada por famílias saudáveis, famílias que honram ao Senhor. E no Salmo, a harmonia do lar é pintada com essa cena maravilhosa. Uma mulher retratada como uma árvore, e mais uma vez nós somos tomados agora ao Salmo de número 1, porque no Salmo de número 1 há um homem ali que é retratado como uma árvore frutífera, que dá o seu fruto no tempo certo. Agora aqui no Salmo 128, a mulher retratada como essa árvore frutífera, que é uma analogia maravilhosa do papel da mulher, porque a árvore traz vida, alimenta, traz refrigério nos dias quentes, frescor, sombra, embeleza o ambiente. Tudo isso reflete a imagem da esposa, da mulher. Minhas irmãs, percebam como Satanás tem sido sutil, efetivo, para trabalhar no caráter da mulher cristã e para incutir na mente de vocês um ideal de vida que não tem nada a ver com isso aqui. Eu conheço jovens que não querem mais o matrimônio, não querem se casar mais. Dizem que os tempos mudaram. Mulheres que não compreendem o que é submissão ao seu esposo, no que diz respeito ao complementarismo, em que Deus criou de fato o homem com uma função, e nós vemos isso claramente, o homem trabalhando, a mulher no seio do seu lar, não que ela não possa trabalhar, mas cuidando do lar, ela é de fato a responsável pelo seu lar. Veja a mulher de Provérbios 31, que cuidava do seu lar, ainda saía e negociava pérolas, mas ela tinha essa responsabilidade de cuidar do lar, dos filhos, e todo esse ideal tem sido perdido por conta do feminismo, do progressismo que afeta os nossos dias. Tome cuidado com isso. Isso tem sido incutido nos filmes, nas músicas, nas redes sociais o tempo todo. Às vezes você não percebe, nós não percebemos, inclusive nós maridos. A mulher, segundo o Salmo 128, abençoada, a mulher que tem o Senhor, ela está no seu lar, cuidando da sua família, ela ama isso, ela tem prazer nisso, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. No Éden, Deus aplicou um castigo também às mulheres. Nós vimos ali o castigo sendo redimido do trabalho, quando nós falamos que, no contexto do homem que teme o Senhor, ele será feliz pelo seu trabalho. Como Deus redime, então, esse castigo que ele deu à mulher, de que por meio que ela teria dores de parto na sua gestação, de que ela seria subjugada pelo seu marido. Nós vemos aqui que Paulo diz que a mulher cumpre a sua missão sendo mãe. Veja que coisa maravilhosa. Criando filhos.
Deus deu a oportunidade da mulher ser aquela que iria dar à luz ao Redentor. E a criação de filhos tem cada vez sido negligenciada, desprezada, mais uma vez, nos nossos dias. Ser uma esposa, ser uma auxiliadora do lar. O casamento, meus irmãos, é uma bênção. É um dos efeitos graciosos de Deus sobre a vida daqueles que o temem. Como é precioso o homem ter uma esposa no seu lar. Eu vejo lá no seminário, sempre comento isso, porque nós tínhamos a expectativa de que os irmãos solteiros iriam melhor no seminário. Por quê? Porque teriam mais tempo, conseguiriam desenvolver melhores tarefas, e é justamente o contrário. Os solteiros são os que mais se enrolam nos prazos, porque eles, além de ter que arrumar sua roupa, cozinhar e fazer uma série de outras coisas, ainda tem as atividades do seminário. E todos eles, dos que eu conheço, a maioria deles, tem dificuldades em relação a isso. E, ao contrário do que se pensa, os casados gozam de um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque, ao chegar em casa, nós temos lá a nossa esposa cuidando dos nossos filhos, fazendo almoço, cuidando da nossa roupa, de maneira maravilhosa. Meus irmãos, o casamento é uma bênção. O casamento é uma bênção. A mulher ser protegida pelo marido. O pastor Fábio falava aqui na semana passada a função do marido, a função da mulher. Tudo isso, no contexto do temor ao Senhor, é maravilhoso. É bom enfatizar aqui o complementarismo bíblico. Porque tudo que eu estou dizendo aqui não diz respeito à concepção machista dos nossos dias, que entende que a mulher é um objeto. Eu sempre lembro aqui da frase de Matthew Henry, quando ele diz a respeito da criação da mulher. Se tornou famosa, mas ela é muito apropriada. E que a mulher não foi criada da cabeça para ser igual ao homem, porque ela não é igual ao homem, ela foi criada de maneira diferente, tem funções diferentes. Ela não foi criada dos pés para ser pisada pelo homem, ela não pode ser pisada, ela é digna de honra, assim como o homem, porque é criação de Deus. Ela foi feita da costela de Adão, próxima do coração para ser amada, debaixo dos seus braços para ser protegida. Essa frase de Matthew Henry é maravilhosa porque nos ensina tanto o que diz respeito à mulher, como o que diz respeito ao homem. O homem deve amar a sua esposa, protegê-la, cuidar dela e fazer dela, de fato, uma mulher feliz. E os filhos aqui apontando para a posteridade, melhor dizendo, para o legado, que certamente uma das poucas coisas que nós podemos fazer para os nossos filhos, nós podemos deixar dinheiro para eles, nós podemos deixar uma profissão para eles. Mas o grande legado é deixar, meus irmãos, a fé. Ter os nossos filhos crendo no Senhor. Quantos pais estão perdendo a criação dos seus filhos porque querem fazer deles juízes, médicos? Eu teria muito orgulho se meu filho fosse um médico, embora eu tenha insistido para que ele seja um pastor. Mas isso depende de Deus e dele também, não de mim. Mas eu gostaria que ele fosse um homem bem-sucedido, mas de que valeria tudo isso se ele não crer em Cristo? Se ele perde a sua fé? E aqui os filhos representando esse legado, essa família organizada, estruturada. Eis aqui a figura do homem bem-aventurado na concepção judaica. O homem bem-aventurado é esse. O homem que tem um trabalho para prover a sua casa, que tem uma esposa e filhos. Um homem comum, uma mulher comum, com seus filhos comuns. Mas será que essa é simplesmente a perspectiva do Antigo Testamento, dos homens do Antigo Testamento? Porque me parece que, embora a sociedade rejeite isso, ela busca isso de alguma forma. Veja os homossexuais, eles querem casamento. Mãe solo. Eles querem emendar toda essa realidade aqui de alguma forma. Não conseguem, porque a única maneira de alcançar toda essa felicidade, essa bem-aventurança, é temendo o Senhor e andando nos seus caminhos. Tudo isso é emenda. Pode trazer uma felicidade momentânea, mas no fundo, nós sabemos, eles trocam a verdade pela injustiça e vivem de maneira infeliz, negando isso. Experimente a harmonia familiar, meu irmão, temendo o Senhor. Marido, lute para preservar a harmonia do seu lar, lute para ser fiel à sua esposa. A esposa trabalhe para manter a harmonia do seu lar. Filhos, obedeçam aos seus pais para manter a harmonia no lar. Esse salmo quer nos lembrar de quão prósperos nós somos, simplesmente porque temos o Senhor, porque tememos o Senhor, porque temos uma família simples, mas abençoada. Mas esse salmo não permite parar aqui, porque é uma realidade do nosso tempo, muitas pessoas acreditarem que se a sua família está bem, então tudo está bem.
Famílias que são como uma ilha. Não para por aqui. A segunda parte desse salmo começa a nos dirigir para fora. Portanto, o tema, as bem-aventuranças do homem que teme ao Senhor. Como o homem que teme ao Senhor é abençoado. Ele desfruta da bênção familiar, que nós vimos no versículo 1 ao 4, e agora nós veremos no verso 5 e 6. Ele desfruta da bênção comunitária. Veja aqui o verso 5. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Deus abençoa o seu lar, o lar do homem temente, não como fim em si mesmo, mas para que essa bênção se estenda para todo o seu povo. E essa era uma realidade muito importante para esse povo do pós-exílio. Vocês vão se lembrar que os profetas tiveram que exortar por diversas vezes o povo. Por quê? Eles começaram a construir as suas casas, esqueciam da misericórdia e da justiça. Neemias, no capítulo 5, fala sobre isso. Eles começaram a desprezar os pobres, pensando apenas em si mesmos. Construíram as suas casas e deixaram o templo do Senhor. E ali o individualismo, o egoísmo começa a imperar. E um salmo como esse, então, não permite que pensemos apenas na nossa família. Se a minha família está bem, os meus filhos estão empregados, tudo está certo. Mas e o povo de Deus? Porque quem é Israel aqui? Senão a igreja do Senhor. Israel é a igreja do Senhor. Portanto, de alguma maneira, esse texto nos exorta a pensarmos sobre isso, de que a verdadeira vida abençoada não diz respeito apenas à minha família, mas ver a comunidade da fé, a igreja do Senhor também crescendo, saudável e bem. E veja, meus irmãos, por quantas e quantas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa família, com o nosso emprego, com a nossa saúde, esquecemos da saúde da igreja. Esquecemos da saúde da comunidade da fé, do povo de Deus. Não nos importamos. Esquecemos de pensar como está a vida espiritual do meu irmão, ou até mesmo a saúde dele. Não procuramos nos envolver com o crescimento da igreja, com o trabalho da igreja. Orar, contribuir financeiramente, moralmente, espiritualmente, nos envolver com os irmãos. Infelizmente, nós vivemos um momento em que a fé cristã parece como contratos. Eu acho que o Gabriel, inclusive, falava disso aqui há algum tempo atrás. A fé é extremamente contratual. Você já encontra cristãos que estão como se pudessem escolher as igrejas, assim como você escolhe um fast food. Você dizima, e a partir desse dízimo você tem ali algumas coisas, alguns benefícios. Eu tenho uma salinha para minha criança, eu tenho uma pregação que me agrada, eu tenho bancos confortáveis, eu tenho um estacionamento. As pessoas vão começando a escolher as igrejas a partir dessas coisas. Um culto que me agrada. Meus irmãos, a realidade que nós estamos é familiar e é extremamente pactual. Você não pode viver como se estivesse simplesmente desfrutando de serviços. Aliança, como do nosso casamento, é um relacionamento de compromisso que possui promessas e deveres. Você desfruta, sim, da bênção de estar na igreja, e aqui eu me dirijo àqueles irmãos que, infelizmente, quem sabe não tem mais o seu marido, a sua esposa, ou quem sabe os seus filhos não estão na casa de Deus. É aqui que você encontra a família da fé, força para orar, alguém que vai orar com você, alguém que vai lutar com você, alguém que vai te abraçar. E se você estiver desempregado, eles vão te ajudar. E se você estiver passando por dificuldade financeira, eles vão cuidar de você. E não vão permitir que você passe fome. Tudo isso envolvendo essa realidade comunitária, que nós precisamos, então, também nos preocupar. O homem bem-aventurado goza dessas duas coisas. Uma igreja saudável, abençoada, viva, próspera. Não por conta dos recursos, não por conta da quantidade, como nós falamos aqui. Veja, Israel, depois do exílio, nunca se tornou como antes. Eles até mesmo olhavam para o templo e reclamavam: poxa, mas esse templo aqui é muito michuruca. Comparado com o templo anterior,
Deus diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E embora não tivesse de fato gozado da mesma graça que tiveram no passado, certamente aqueles que temiam a Deus, o povo temente a Deus, recebia provisão, cuidado e salvação. Salvação. Você tem se engajado nisso, na comunidade da fé? Se preocupado? Quem sabe você traçou os seus planos e metas para 2026. Em todos eles existem trabalho, família, saúde, mais atividade física, academia. Existe algum plano de envolvimento com a igreja? Algum plano de mais envolvimento com a obra do Senhor? Com o reino de Deus? Com a sua justiça? Com a expansão da igreja na terra? Que as nossas famílias estejam engajadas nisso, meus irmãos. Orando pela igreja, trabalhando para a igreja, criando os filhos para o reino do Senhor. Quem sabe você esteja ouvindo esse sermão e pensando por mais uma vez: mas eu não tenho mais ninguém da minha família, minha mamãe morreu, meu papai morreu. Mais uma vez eu quero enfatizar: eis aqui a sua família. Eis aqui a igreja, a comunidade da fé. Eis aqui a sua família. Mas meu filho se afastou, eu criei ele nos caminhos, ele se afastou. Eis aqui irmãos que vão orar com você, para que, sendo a vontade de Deus, ele creia e seja salvo. Eis aqui a sua família. Alegre-se nisso. Para terminar, eu lembro da história aqui de um mendigo. Ele vivia sentado sempre no mesmo local. Sabe aquelas pessoas que a gente até conhece pelo nome, mas vivem ali, não saem daquela situação. Estava sempre ali no mesmo local, todo mundo conhecia, até o dia em que ela morreu. E aí, então, os vizinhos ali, o bairro, disseram: como a gente vai fazer? Vamos enterrá-lo? E disseram assim: olha, eu acho que seria uma boa homenagem a essa pessoa nós enterrarmos exatamente no local onde ela ficava sentada. E aí, diz que quando começaram a cavar aquele pedaço onde ela estava sentada, existia por debaixo da terra um grandioso tesouro. E Reverendo Hermes Maia conta essa história para dizer que, por diversas vezes, nós estamos assentados sobre um grandioso tesouro sem perceber e vivendo uma vida medíocre, mendigando até. Esse salmo aqui deve nos fazer lembrar e começar esse ano pensando nisso. Se você é um homem que teme ao Senhor, Deus tem cuidado da sua família. Deus tem te dado trabalho, Deus tem te dado provisão, Deus tem te dado uma igreja para lutar com você. Alegre-se nisso. Você tem um grandiosíssimo tesouro. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu termino aqui com os últimos versículos. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém. Durante todos os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições de nos mantermos firmes e tementes ao Senhor. Amém.